Câmera é fogo, né? A gente tá gravando assim na câmera. Tranquilo? Vamos lá. Vamos esperar, né? Não, pra mim é mais novo, né? Assim, não faço esse tipo de trabalho normalmente. Me sinto mais confortável na frente de uma palestra Tu do que quer na uma câmera. câmera? Mas... Você vai entrar nos bastidores. Ah, beleza. Quer que eu fique do outro lado respondendo, você do lado de cá? Não, pô. Pode começar? Valendo? E aí, diretor, tá bom? Valeu. Tem muita gente aqui na nossa frente. Fala, meus amigos, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Leandro Maktub, canal que fala de ufologia e espiritualidade com a visão universalista, respeitando todos os credos. E depois de muita insistência, eu consegui trazer aqui meu amigo Beto. O Beto é um cara que tem uma mente bem aberta em relação aos assuntos que eu abordo aqui no canal. A temática mais forte do Beto é a projeção astral e também o xamanismo. Beto, assim, dê entrada aí no começo desse vídeo falando como você começou na espiritualidade, o que você trabalha dentro da espiritualidade, sua visão dentro da espiritualidade. A espiritualidade em mim sempre foi latente. Ela sempre esteve presente na minha vida desde muito pequeno. Acredito que a maioria das pessoas que desenvolvem alguma mediunidade é assim na infância. E desde criança tive fenômenos, a clarividência foi a primeira. Eu desde muito pequeno via coisas, via presenças que não faziam parte das coisas comuns que as outras pessoas viam. E dessa forma fui avaliando e vendo como eram as coisas e fui percebendo ao longo da idade passando, foi amadurecendo isso e percebendo que era um fenômeno espiritual. Foi onde comecei a estudar sobre isso. E a projeção astral também, ela veio depois, em torno de 7, 8 anos de idade, quando tive minha primeira experiência espiritual, que foi uma projeção astral. Eu tinha já catalepsia, que hoje a gente tendo os termos é muito mais fácil de vocês exemplificar, né? Mas como eu vim de uma família cristã, era o demônio me sufocando, né? Aquela coisa que as pessoas têm. Mas eu sabia que não era isso, porque a mediunidade ela traz isso pra gente. Sua família era cristã? Sim, sou de berço cristão e fui cristão durante um bom tempo, mas não me completou isso como pessoa e acabou que minha jornada foi indo para uma espiritualidade a qual abrangesse tudo aquilo que era positivo na vida, tudo aquilo que me completava. Então hoje eu sou muito mais eclético em relação a tudo. E a projeção astral em si, ela veio assim, e a primeira vez que eu estava fora do corpo, para mim foi uma sensação incrível, e eu consegui entender. Você lembra dessa primeira experiência? Da primeira experiência não consigo recordar. Você Eu tinha tive muitas, 7, 8 anos mais ou menos. Ou alguma que foi muito marcante para você em relação à consciência, assim, fora do corpo? Fora do corpo. Alguma que você fala assim, não, cara, essa daqui foi algo que aconteceu que eu não consigo esquecer, foi quando, sei lá, eu estava dormindo, eu vi aquilo, achava que estava acordado. Não, assim, tive centenas de experiências que posso até depois relatar, que foram comprovadas fisicamente que foi uma viagem astral. Outras hoje eu não considero como viagem astral, acredito que foi só uma clarividência que eu tive, mas como eu estava em estado de sono, eu associava, né, como se fosse uma viagem astral, mas não foi. Mas, assim, a primeira mais marcante para mim, eu tinha entre 13 e 14 anos de idade. Não me recordo da casa que eu morava, mas me recordo da experiência que eu tive. Eu estava na sala deitado, gostava muito de ver desenho, né, na televisão, e estava esperando o desenho. De repente eu cochilei e ao mesmo tempo que eu fechei os olhos eu saí do corpo. E quando eu saí assim eu me vi deitado no sofá e fiquei muito nervoso, eu chego a me arrepiar porque ela volta, né, essa coisa. E me vi fora do corpo e fiquei um pouco assustado, porque nesse nível eu nunca tinha visto. Eu até achei que tinha morrido, mas eu sabia que a certeza das coisas ela já vem para você, que não é aquilo, você não tinha morrido. Então eu sabia, eu pensava assim, não, eu morri, mas dentro de eu sabia, não, eu não morri. E eu não consegui aproveitar a experiência porque ficou aquela confusão ali e veio o onirismo, comecei a fantasiar muita coisa, porque eu estava esperando o desenho e comecei a fantasiar, o nervosismo, eu fui abrir os olhos, naquele estalo, eu voltei. Chegou a ter alguma sensação de catalepsia nesse dia? Um balonnemã? Engraçado, eu vim a ter catalepsia depois dos 30 anos de idade. Assim, catalepsia e projeção. Ou eu só tinha catalepsia ou eu saía em projeção. Eu não tinha, normalmente eu não tinha. E até via outros projetores quando eu comecei a pesquisar, que eles tinham o balonamento, eles tinham a catalepsia, eles tinham... Só um detalhe, para você que está chegando aqui, caindo de paraquedas no canal e não sabe
O que é catalepsia? Catalepsia é um dos sintomas de uma projeção astral ou de uma pré-projeção. É aquela famosa paralisia do sono, chamada de paralisia do sono, que faz com que o seu corpo, você esteja consciente na vigília, mas você já não tem o domínio sobre ele. Porque tem gente aqui que está acompanhando o canal, que eu tenho certeza que sabe bem de projeção astral, mas algumas também que caem aqui de paraquedas, às vezes eu vejo no comentário. É bom assim ressaltar que para a pessoa que não conhece nada sobre o assunto, né, a catalepsia em si, ela é um sintoma projetivo que mais assusta as pessoas, porque você perde os sentidos físicos e você sabe que está ali, mas se você falar, você não vai emitir som, se você dificilmente vai ouvir o espaço ao redor, aí você já está mais ou voltando para o corpo, ou mais lúcido, saindo na projeção, quando você começa a ouvir os sons, mas no momento da catalepsia mesmo, é como se tivesse uma privação sensorial. A única coisa que você entende mesmo, pelo menos essa é a minha experiência, é a sua existência. Você sabe que você existe, porém você não, é como se você estivesse dentro de um buraco negro, que é o seu corpo, e você não consegue sair daquilo ali. Só que se você ficar tranquilo, duas coisas que vão acontecer, obviamente, ou você sai do corpo, que é a menos provável, ou volta para o corpo. Se torna mais provável com a experiência, com os exercícios, né? Até as técnicas, isso, né? Isso, com as técnicas. Até no teu canal tem coisa bastante sobre isso. Tem material aí legal também para vocês acompanharem em outros vídeos. Vou deixar aqui no card bate-papo meu com o Wagner Borges, com o Ronaldo Bernardo, que são pessoas, com o Saulo também, vou mandar um abraço pro Saulo também, tá sempre aí na audiência. Saulo também é como é que fala? Uma pessoa que tem assim de A a Z, domínio também sobre a projeção astral, assim como o Beto, assim como eu. Algumas pessoas têm mais facilidade para essa projeção do que outras. Não que nenhuma pessoa se projete, todas as pessoas se projetam. Beto, eu queria saber um pouco assim, o que você já visualizou que foi bem atípico lá no plano dimensional, que geralmente não é muito relatado em livros ou por outros projetores? Na sua visão, na sua experiência. Quanto mais eu fui me aperfeiçoando na viagem astral, na saída do corpo, eu comecei a perceber que as formas em si, elas vão deixando de ser as formas que nós temos no plano físico. Você começa a ter uma percepção, uma impressão energética das coisas. Por exemplo, eu me encontro com você, eu sei que me encontrei com o Leandro, mas eu não vejo a pessoa do Leandro mais. É como se, através das experiências, você fosse rompendo esse padrão de imagem. Você quebra aquela forma de pensamento que a pessoa tem dela mesma, quando ela sai do corpo, porque ela não é a pessoa que ela é. Ela é aquele corpo espiritual, mas ela impregna aquela imagem ali, aquela impressão que ela tem, e ela acaba passando para outra pessoa aquela imagem do que ela acha que ela é. Pelo sentido da energia. Isso, eu já não tenho mais essa coisa de visualizar pessoas. Eu consigo visualizar as energias hoje em dia. Então até tem muita dificuldade, eu tenho que estar num estado vibracional um pouco mais denso para poder visualizar em forma de pessoa. É onde eu até às vezes me confundo, se eu estou projetado ou se eu estou sonhando. Mas a lucidez vai clareando. No caso, você não sutiliza, você densifica a energia para poder entrar por aquela esfera mais de visualização mesmo. Isso, sim. Isso não estaria muito ligado, assim, de alguma forma, melhor dizendo, à projeção chamada mental, já chegar a esse nível que você já não está visualizando? Tive bastante projeção mentais. É uma projeção que praticamente ela serve única e exclusivamente para o indivíduo, porque a quantidade de informação é muito absurda, você faz parte de um todo, que é inclusive, quando eu comecei a entrar no xamanismo, foi uma das coisas que me atraiu a isso, esse contato com tudo, e o xamanismo traz isso, até vou falar depois um pouco sobre isso, de contato com tudo, com todas as energias que existem, com tudo. Então você se sente imune a tudo, você faz parte de tudo. A grosso modo falando, é como se você fosse Deus, mas você somente é uma partícula daquilo ali, mas você entra dentro desse campo. Deus é o oceano, você é o pinguim d'água que caiu ali, mas preste a sair. Mas é mais ou menos essa sensação. E eu não deixei você concluir a respeito do que você visualizou fora do corpo. Vou trazer. Então eu tenho essa visão energética. Eu acho que isso é bem diferente, assim, que eu não vejo muitas pessoas relatando, até se tiver pessoas, né, que eu vou acompanhar os comentários e tudo sobre isso, se elas têm a projeção nesse nível, que é um pouco mais complicado de ver outras pessoas falando, não sei se elas têm medo de falar, de se sentirem diferentes, e nesse caso. E uma coisa que eu também acho muito interessante, que eu já vi no astral, é a presença de coisas, de fatos que aconteceram no passado se misturando com fatos do presente.
É como se as memórias, em algum momento, talvez a nossa deficiência intelectual ela não consiga acompanhar, mas se unem fatos do passado com o presente. Por exemplo, uma cena que estava acontecendo há 100 anos atrás, ela está acontecendo simultaneamente no plano presente. E diferenciar isso a memória do acontecimento real fica muito difícil. Então é uma das coisas que eu deparei no astral muito difícil. Em termos de seres, tive muito pouca experiência com seres que não fossem humanos. Tive muito com seres energéticos, com entidades trevosas, elementais, tive muito contato, mas de forma energética, não em forma, aquela forma mais humanizada da coisa. E outra coisa que, assim, que é interessante eu tocar, vocês estão vendo o Beto assim, é barbudo, cabeludo, a pessoa vai logo pensar assim, eu sei que muitos aí vai pensar, pô, cara, você deve gostar de fumar um negocinho, ou você tomou alguma coisa para poder sair do corpo. Qual é a tua ligação em relação a essa visão de pessoas que precisam de algum tipo de substância alucinógena para poder sair? E se você já fez uso de alguma substância química ilícita, vamos botar assim, para poder ter essa saída do corpo, para projeção astral? O psicotrópico, né? O que acontece? O que eu entendo sobre isso? Como eu trabalho com xamanismo, eu tenho uma linha xamânica que ela utiliza as substâncias realmente para ter experiências extrafísicas. Não é a minha linha, o xamanismo a qual eu desenvolvi o meu conhecimento foi o xamanismo siberiano, que utiliza somente sons para entrar em transe. Quando a gente busca o transe, e normalmente o transe xamânico é para cura, ele não é um transe para que você viva uma experiência, você não está experienciando, você não está fazendo laboratório para você desenvolver um conhecimento. Então o transe xamânico ele tem um objetivo, que é a cura. É a cura pessoal, a cura do indivíduo ou a cura do local que você está, ou que você precisa que seja curado. E não sou contra o uso de substância, não utilizo substância, sou vegetariano já há 13 anos e entrei no vegetarianismo através da meditação. Eu e minha esposa começamos um processo de meditação, a gente todos os dias, à meia-noite, a gente começava a meditar, sem nenhum preparo, sem nenhum conhecimento sobre a meditação, mas a gente falou, vamos meditar, começamos nesse processo. Um dia eu trabalhando, liguei para ela, me deu aquela vontade, falei, pô amor, vamos parar de comer carne e largar tudo, carne, álcool, cigarro. Aí eu fumava muito na época, e ela falou, vamos. E ela estava na mesma sintonia que eu e a gente parou realmente com os vícios, com tudo. Acabou aquilo ali e a gente entrou numa linha espiritual muito intensa nessa época. E eu posso até relatar, mas é uma história muito longa. Isso foi quando vocês saíram? Não, nós saímos depois para viajar, viajamos depois. Mas nesse momento foi o momento em que a gente estava passando uma fase na nossa vida de começo de filhos pequenos, a gente aprendendo ainda a ser um casal e estava um pouco aprendendo a lidar com a família e a gente estava buscando isso e teve esse desbloqueio. E a gente parou e a gente não tinha conhecimento de pessoas vegetarianas, a gente nunca tinha estudado sobre vegetarianismo. Não foi uma influência externa? Nenhuma, foi exclusivamente do processo meditativo a qual a gente fazia. Até então eu não tinha tanto conhecimento sobre meditação e o processo que a gente fazia era um processo mais de esvaziar o pensamento. E hoje eu já tenho um conceito completamente diferente, como eu sou instrutor de meditação, então eu levo para um processo mais que seja útil para a gente aqui como ser humano e não esse processo mais búdico, né, de alcançar a iluminação. E voltando à questão das drogas em si, eu acredito sim que todo processo que mortifica o seu corpo físico, que tira ele de atividade de alguma forma, ele pode sim gerar uma projeção astral e até mesmo uma projeção mental, seja um impacto físico, seja o uso de alguma droga que desabilite o seu cérebro temporariamente, ou seja um processo em que você fique no seu corpo, mas somente o cérebro funcionando e o seu corpo astral sai. Você cria uma visão dúbia da realidade física e da realidade, você como se fosse uma projeção ainda acordada. Isso aí eu já tive experiências desse tipo de acontecimento. Então acredito sim que é muito possível a saída, o uso de substância, porém muito mais difícil da saída, porque quando você sai na projeção astral, você está impregnado das informações do corpo físico. Até você se livrar dessa roupagem do plano físico, essas informações, fica muito difícil. Quando você sai utilizando substâncias,
você está mortificando o seu centro de informações, que é o seu cérebro ali, que tem maiores informações do que você é. Então, quando você vai tentar puxar, porque fica um tráfego nos cordões dos chakras, ali de informações entre o corpo físico e o corpo espiritual, vocês trocando informação o tempo todo, e quando o seu corpo está mortificado com substâncias químicas, fica mais difícil de você assimilar algumas coisas. Então você pode gerar um onirismo muito grande, fantasiar algumas coisas. Você acha que isso tem alguma influência? Não sei se você tem essa linha de pensamento, que essa substância pode ou não atrair algum tipo de consciência mais densa e você... Automaticamente, acredito. Acredito porque em si as substâncias ilícitas, algumas substâncias ilícitas, por exemplo, vou citar a maconha, né, e a cocaína, são substâncias que normalmente quem utiliza, ela utiliza do tráfico. E tudo no nosso universo aqui ele é impregnado de informações. Então quando você traz aquela droga ali, ela já vem com uma informação de morte, de todo tipo de, toda sorte de desgraça que ela acompanhou. Então você absorve essa substância, você absorve também as informações dessa substância, e quando você faz isso, você exterioriza essa energia. E é como se fosse uma bússola, você atraindo pessoas, você atraindo esses espíritos para perto de você. Então, automaticamente, quem utiliza algum tipo de droga, você tem sim a presença de entidades que são mais complicadas. Não vou dizer que elas são ruins, não são entidades ruins, mas elas são entidades que eram complicadas, que tiveram uma existência complicada na Terra. Então, e existências complicadas podem gerar resultados não desejados. Então, acabam fazendo coisas que não estão pensando, racionando sobre aquilo. Então, você que tem uma facilidade aí para sair do corpo, pense 2 vezes na repercussão que isso pode gerar na hora de você usar substâncias que eu já até contei em alguns outros vídeos meus aqui, onde pessoas tiveram experiências negativas e as repercussões foram drásticas em relação até ao contato de quem usou e interagiu com essas consciências ou essas entidades do lado de lá, de forma que trouxeram cistos para o lado de cá, trouxeram doenças que reverberaram de tal forma que manifestaram no seu corpo físico e assim por diante. Vai sair, vai ter essa projeção astral, mas vai ter essa repercussão. E quando você entrou nesse xamanismo? O xamanismo, ele entrou na minha vida o seguinte: eu comecei, eu tive uma experiência de estar buscando a espiritualidade, o conhecimento da espiritualidade. Como eu falei anteriormente, eu fui de uma família cristã. Então, a minha introdução na espiritualidade foi cristã. Ela teve essa ideia de Deus que o cristianismo tem, da espiritualidade, dos anjos, demônios, então tudo aquilo que as pessoas estão acostumadas a conhecer. E acabou que eu, quando saí do cristianismo, eu era muito novo, comecei a pesquisar outras linhas e algumas eu me iniciei. Eu me iniciei primeiramente na bruxaria natural, né, que hoje o pessoal chama de Wicca, mas não era, a gente não tinha essa roupagem. E depois eu fui para o satanismo. Foi uma época de rebeldia, de garoto, eu comecei a conhecer o rock, então eu entrei mais para o lado do satanismo e foi uma experiência muito ruim para mim. Não que eu seja contra quem siga essa linha, mas eu acho que é uma questão de empatia e comigo foi forçado, eu forcei para conhecer esse lado e não me adaptei a esse lado. E em seguida... Quais as práticas assim para conhecimento do geral, do satanismo? Do satanismo em si? O satanismo em si, ele tem muitas vertentes, né? Como se fosse o cristianismo. Você tem a igreja pentecostal, você tem uma igreja que ela é mais tranquila. Então você tem aquela coisa de vários tipos de denominações. O satanismo é a mesma coisa. A gente vai achar pessoas aqui que fazem invocações de demônios, entendeu? Eles vão invocar demônios antigos, seres que afetaram o plano espiritual, o plano astral, mas também vai encontrar pessoas que elas tiveram uma experiência boa, acreditando que tivesse a liberdade, usando o satanismo como a liberdade a qual Lúcifer tinha, você também pode ter, como se você pudesse se rebelar a tudo e a todos. E a liturgia da coisa em si, ela é muito individual do grupo que está naquilo ali. Vou rir um pouquinho, Micael. Criançada é positiva aí, é bom, importante a criança aí. Fica quietinho no quadro. Tá? Então, é isso aí, é natural a coisa aqui. Natural. Então, o satanismo tem isso, e o satanismo que eu seguia, ele era uma linha mais espiritual do satanismo, a qual eu me conectava à egrégora, como eu
sempre fui projetor, me conectava a egrégoras. Você se projetava em alguma zona umbralina, sim. O meu com trabalho, seres trevosos? então, Assim? o meu trabalho espiritual hoje é de resgate em zonas umbralinas e até zonas mais densas do que o umbral. Mas não fazia sacrifício de animais, de criança, não ter sangue? Não, mas eu acredito que tem os sinceros que fazem. Tinha algum livro, uma bíblia do diabo, ou algo assim, de Satã? Tinha, mas eu particularmente nunca li, porque pelo fato de eu sair muito no astral, minhas experiências eu buscava lá. Eu buscava informações do outro lado, porque acabava que eu pegava a ideia de outras pessoas que talvez não conseguiram traduzir bem a informação que elas tiveram da experiência espiritual, dos insights dela. Então eu buscava meus próprios insights e minhas próprias experiências. E lá no plano astral em si é o melhor lugar para você aprender tudo. Aprendi muitas coisas do outro lado e consegui trazer para cá para aplicar na minha vida pessoal como ser humano. Mas hoje você já não pratica o satanismo, Não, agora é independente. Tô chegando lá. Aí eu saí do satanismo, conheci o candomblé, né, que é uma religião de matriz africana, que já entra no lado do xamanismo. O candomblé ele é xamanístico. O xamanismo em si é uma religião animista, ela tem esse conceito de que tudo tem um espírito, todas as pedras, as folhas, tudo que tem de matéria, ele possui uma alma, um espírito dentro daquilo ali. E então o candomblé em si ele é esse tipo de religião, e foi aí que eu comecei a despertar para o xamanismo, conheci os deuses, as rezas, me encantei muito, inclusive trago isso para a minha vida hoje. Algumas coisas que eu aprendi que são muito positivas, que funcionam, e tanto no plano físico como no plano espiritual. São coisas que atraem realmente entidades que podem te auxiliar do outro lado quando você estiver num terreno espiritual, a qual você se envolve e acha que você pode dar conta e você não dá. E sair do candomblé, pelo fato de você não ter condições hoje dentro do Brasil de estar seguindo com seriedade a espiritualidade, talvez seja pelo local que me encontrei, talvez existam casos aí bacanas, mas as pessoas em si, elas levaram para o outro lado o candomblé e estão criando uma religião completamente diferente da proposta pelos primeiros criadores do candomblé, né? O candomblé é brasileiro, ele não é africano, ele é uma religião brasileira, mas trazida pelos negros do culto aos orixás, o culto iorubano. Eles trouxeram todo esse culto orixá para cá e criaram uma roupagem aqui. Então, isso tudo no Rio de Janeiro? Isso tudo no Rio. Toda a minha espiritualidade em si foi estudada aqui dentro do Rio de Janeiro. Eu sou da Baixada Fluminense e aqui tivemos muita oportunidade de estudar esse lado da espiritualidade, por ser um lugar que as pessoas são muito complicadas espiritualmente, então consegui desenvolver isso. Saí do candomblé, entrei para o xamanismo, foi onde eu já estava buscando essa coisa do contato com os ancestrais, o xamanismo ancestral, que não é aquela coisa da pagelância, que já é o xamanismo que você pode utilizar a chacrona, né, a ayahuasca, você faz a ayahuasca, você toma a ayahuasca, já é um xamanismo mais do siberiano, um gonpo, que é um xamanismo tibetano. Então é mais ou menos nessa linha que eu busquei aprender e desenvolver. Então faço utilização hoje de tambor, faço utilização do maracá, né? É um chocalho que nós temos, mas é como se fosse um maracá. Eu utilizo flauta. Então o som em si, ele é a base da nossa conexão com o plano espiritual para essa busca de cura física. E dentro dessa área do xamanismo, eu queria que você falasse um pouco sobre a questão das práticas. Qual uma prática que você realiza dentro do xamanismo que tem algum benefício direto aqui para você ou para alguma outra pessoa dentro dessa prática aí? O xamanismo em si, ele tem uma prática, ele tem um benefício amplo. Ele atinge todos os indivíduos que se encontram no ambiente que o xamã faz a prática. Em si, ela é um estado em qual você pode fazer uma terapia pessoal, que é como se fosse um processo meditativo, e tem a prática da cura em si. A prática da cura é a conexão. Você está conectado, enraizado na Terra, entender a importância das coisas que existem ao seu redor, ter noção real sobre as necessidades do outro, as suas necessidades. Você consegue atender isso, você vê mais claramente essas necessidades e você acaba deixando um pouco essa coisa do ego de lado, de coisas que você faz somente por fazer, somente talvez para impressionar. Então você faz coisas realmente que são necessárias para o seu desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano,
que eu não acredito assim num desenvolvimento consciencial, eu acredito mais que o ser humano em si se desenvolve, o desenvolvimento é humano, então o xamanismo é isso, ele faz essa prática para fazer com que a gente esteja mais conectado à nossa terra, ao mundo, conectado aos animais, conectado à estrutura do ambiente que a gente vive, entender o porquê dos acontecimentos, ser mais sensato nas escolhas. Então isso aí que o xamanismo traz bastante para mim e para as pessoas que estão comigo, né? Então, e a questão da cura, a cura física, ela acontece, ela é uma coisa que, não que o xamã esteja curando alguém, porém ele coloca a pessoa em uma condição que favorece a que ela encontre esse estado de cura, faz com que o próprio indivíduo manifeste em si o desejo de cura. Hoje até a ciência ela prova isso, que uma pessoa mais otimista ela consegue alcançar a cura de uma forma melhor, e o xamanismo ele coloca a pessoa nessa linha. Então a ideia é essa. Se eu precisar de repente numa sessão com você te dar um susto, entender que aquele susto ali é favorável, então vai ser um susto que você vai tomar. Ou se eu precisar fazer um chocalho interminante na tua mente, ali sacudindo. Então a gente faz aquilo que é necessário para colocar o indivíduo num estado mental, a que ele alcance a cura, que vai fazer com que Seria tipo uma hipnose? Tem esse lado, né? Eu trabalho, sou hipnoterapeuta também. O xamanismo em si é transe. Transe é hipnose. Então, sim, é um transe, porém arcaico, né? É um processo de transe que a gente utiliza de coisas mais naturais. Quando o xamã ele tem conhecimento sobre a hipnose clínica, a hipnose acadêmica, ele trabalha de uma forma melhor. O xamanismo ele consegue entender o porquê de algumas coisas acontecem, até porque num processo de transe ele é muito semelhante ao da hipnose, do transe xamânico. Ele tem uma abreação. Uma abreação é o quê? Uma reação inesperada que um paciente pode ter num estado de transe. Posso te levar ao transe, você não está fora do corpo, você está dentro de você, mas está num estado meditativo e de repente vem uma memória ali que é a memória que te causa dano. E você pode manifestar isso com gritos, com pavor, então tem que saber controlar isso. Então quando a gente tem as informações clínicas, a gente já sabe como conduzir isso também de forma mais positiva ainda, que também tem no xamanismo algumas formas de contornar isso, porém eu já acho um pouco mais arcaica a parte do xamanismo para contornar uma aberração. E essa técnica de cura, esse transe pode ser usado em crianças, idosos, ou a cura nos animais, por exemplo? Sim, a cura é geral. A cura é a cura da Terra em si. A Terra é o quê? É o espaço em que você vive. Nosso espaço é sagrado, ele influencia na gente energeticamente. As energias que são impregnadas no nosso ambiente, das pessoas que a gente vive ali, dos animais que passam ali, da forma que a gente mantém o ambiente que a gente vive, tudo isso influencia na nossa vida e gera uma carga espiritual na gente, ele vai impregnando, e esse ser espiritual é o que a gente é realmente. Então é onde a gente está absorvendo as nossas informações da consciência para tratar melhor esse nosso corpo físico. Então se você tem um ambiente ao qual você absorve energias mais densa, você acaba tomando decisões que não fundamentadas, decisões equívocas, que você acaba se embolando e não tendo o resultado esperado sobre aquilo que você decidiu. Então quando você limpa o seu ambiente, você cura o seu ambiente, o processo de cura, a gente utiliza a palavra cura, mas eu colocaria uma outra palavra em cima disso aí, eu colocaria, você sincroniza, você coloca numa sincronia o indivíduo. E quando você está sincronizado, você consegue observar melhor como você está. Você não está naquela oscilação, naquela perturbação. Então, você fica bem mais suscetível a uma cura, a você resolver problemas psicológicos, problemas físicos, que acabam sendo repercussões do plano espiritual. Nós que estudamos espiritualidade em si, sabemos que as doenças em si elas se manifestam primeiro no nosso corpo espiritual, para depois ela vir para o nosso corpo físico. Então a gente acaba curando esse lado. Então a cura é para criança, para idoso, para ambiente, para animais, para vegetais e no geral. A gente trabalha com cura em todos os aspectos. E para a pessoa assim, que está ouvindo a gente que queira saber um pouco mais sobre xamanismo, o que você indica? Procurar uma tribo ou pesquisar algum livro específico para essa prática? Para as pessoas que querem agora adentrar um pouco desse conhecimento, o que você indicaria? Eu acredito muito válido
você procurar alguém que conheça, acho muito válido. Acho muito válido você procurar livros sobre o assunto, mas a maior experiência que você vai ter é individual, com você mesmo. Você precisa se conhecer primeiro. Você não pode aplicar a cura, porque para se tornar um xamã você precisa se curar as pessoas em que você vive, com quem você vive, e curar o ambiente em que você está. Mas você só pode começar a externizar essa cura quando você se cura. Então você precisa se observar para se conhecer, saber quem você é, quais são suas capacidades. Então, a primeira coisa que eu digo é a auto-observação, a percepção dos seus insights, entender mais como a sua consciência se comunica com você. E a observação da natureza é algo excelente. Você tem só uma plantinha lá no apartamento, você observar a pureza daquilo ali, a essência daquilo ali. Aí a gente fala, mas por que observar uma planta? Porque ela é um ser que está no estado natural dela. Então você aprende com coisas que estão no seu estado natural, como você se colocar no seu estado natural. Então você vai expandindo a sua mente para que a sua consciência se expanda junto, porque ela só precisa de espaço. Então a consciência está louca para ser expandida, mas o espaço é você que proporciona para isso. Então por isso muitas pessoas buscam conhecimento em livros, em pessoas. Então qualquer busca nesse sentido é positiva, é válida, porém eu acho que você só vai ter o despertar mesmo para isso quando você fizer essa interiorização, esse autoconhecimento. E para quem não sabe, e talvez esteja só vendo esse vídeo, tem um relato de 2 semanas atrás falando sobre um avistamento dos OVNIs, inclusive saiu um pouco do áudio do Beto em uma das lives que eu realizei no Facebook. Não é a área do Beto falar sobre ufologia nem extraterrestres, mas eu sei que uma coisa sempre se conecta a outra e nada vem ao acaso. Eu, quando comecei a me inteirar nos assuntos falando de ufologia, eu comecei a me envolver com pessoas que também estavam habituadas a falar sobre o fenômeno, e isso cada vez mais foi se tornando presente na minha vida. E por coincidências, vou botar entre aspas à parte, comecei a ter contato com o Beto há alguns meses atrás. Falei um pouco da minha experiência, ele já acompanha também meu canal agora, ele, a esposa dele, família. Mandar um abraço também pro pessoal do Caverna que foi acompanhar esse vídeo depois. E eu queria que você falasse um pouco do que você viu, porque você foi uma testemunha ocular que estava totalmente, entre aspas também, cético em relação ao assunto, não por uma descrença, segundo o meu ver, mas por algo que você não teve o contato da forma que até então nesse dia aconteceu. Como é que foi isso aí? Como é que foi essa aparição dessas luzes? Não, isso, até que eu te contei, né? Eu sou muito cético nessa área, não porque eu acredito que não existe, por eu não ter contato direto com isso, então não posso descrever aquilo que eu desconheço. Então eu tive amigos que estudavam a espiritualidade comigo, que também tinham paralelo à ufologia, assim como o Leandro, e eu tive uma única experiência astral com um ser, que eu posso depois também deixar essa informação aqui, que é bem detalhado, mas e foi um ser muito distante, mas nunca tive naves com coisas assim. Eu sempre eu via objetos no céu e eu sempre fiquei meio descrente. Falei, não, pode ser um satélite, pode ser. Então não procurava muito ter certeza de se era ou não, porque tinha que ser algo muito impressionante. E o que aconteceu foi o seguinte: eu estava com a minha esposa, né? Ela estava subindo a escada do quarto do meu filho, ficando no 2º andar. Eu desci para ver minha esposa. Ela foi me abraçou na escada. Quando ela me abraçou na escada, ela viu no alto, passando os objetos. Ela, amor, o que é aquilo? Eu olhei, eu falei, caramba, deve ser satélite. Aí vi passando, aí passou uma carreira, um atrás do outro, uma distância da nossa visão, como se fosse uns 10 ou 20 centímetros, um do outro. Só que eu percebi algo estranho, eles começavam a se ajustar. O que acontece? Eu falei, pô, eu sou um cara muito racional nesse ponto. Eu falei, se eles estão em órbita, como eles estão se ajustando? Tem algum tipo de propulsor? A gente fica meio Star Trek, né, na hora. Será que tem algum propulsor ajustando? E parecia ter uma inteligência que conduzia aquilo ali. Aí passou em uma direção, aquele conjunto de naves, que eu tenho certeza que são naves. Porque tem uma linha aí do pessoal até que colocou nos comentários desse vídeo que ele está citando, que disseram que era um lançamento de satélite da SpaceX. Eu vou falar sobre isso, vou falar. Aí eles passaram uma contagem nossa de 140 a 150 objetos, se autoajustando a distância entre eles. Não era assim a mesma coisa que vocês veem da StartX lá no YouTube. É bem diferente. Só que o mais interessante é que em seguida passou
acho que 1 ou 2 minutos, começou passar no outro ângulo. E começou a mesma coisa. Aí assim, a gente começou já naquela coisa impressionado, falou, caramba, e todo mundo vendo, olhando, e eu para minha filha, pega um celular para gravar, e cadê o celular descarregado? E parece que dá tudo errado na hora, pra gente ficar, assim. pra gente ficar desacreditado. Mas aí começou a passar, e o interessante é que eles começaram esse processo de autoajustamento, eles iam se ajustando, aí subia, descia um pouco, só que passou mais ou menos uma dessas 30 naves, uma das naves, ela subiu e ficou como uma espécie de monitoramento. Aí elas emitiam uma espécie de rastro de luminoso e iam passando. Aí passou. E elas começaram a sumir atrás de uma nuvem. A nuvem estava assim, uma nuvem muito pequena, e aí até o meu cunhado, que é ateu, ele é um cara completamente descrente, ele falou assim, pô, vai aparecer do outro lado da nuvem. Aí eu falei, pô, com certeza, tem que aparecer. A gente começou a esperar, sumiu. Não aparecia do outro lado. Não emitia som, nada não. Não, estava muito longe. E a gente estava ouvindo som, a gente estava conversando lá embaixo, pessoal, estava bastante barulho assim, o pessoal parou assim, mas ainda continuou alguma música, alguma coisa atrás e vendo. E essa nave, ela ficou lá em cima e as demais foram passando uma atrás da outra. Quando passou a centésima, acho que foram 120 também, mais ou menos, que passaram, essa nave permaneceu lá e foi sumindo naquela posição. Ela não foi para frente nem para trás, como se ela tivesse sumido, desaparecido. Entrado em órbita. Talvez, não sei, ela sumiu. Então, fora da órbita, no caso. Isso, saiu para fora. Saiu para fora. Saiu para fora, redundante. Porque a gente fica impressionado. Então a mente ela fica em estado de êxtase, porque realmente é um avistamento muito bacana. Aí, em seguida, o que eu fiz? Fui pesquisar sobre o assunto. E descobri, eu não tinha conhecimento da SpaceX, desse projeto da Starlink, de botar satélite. Comecei a ver todos os vídeos possíveis. Aí o que acontece? Entrei no Twitter e pesquisei sobre avistamento de algo parecido. E tinha um avistamento lá, até tem uma foto, que inclusive mandei para o Leandro. Nessa foto era exatamente o que a gente viu, essa sequência de naves. O cara colocou em 2018. Só que a StarX, o primeiro lançamento deles de satélite foi em 23 de maio de 2019. Então, é algo que ou eles começaram antes do que eles disseram que começaram, entendeu? Ou realmente a gente presenciou algo, um fenômeno que a gente não está realmente inteirado sobre o que realmente é. E então, exatamente o que eu vi naquela foto foi o que nós vimos naquele dia ali e nós presenciamos. Não tem nada melhor do que você experienciar tudo que a gente está falando aqui, tanto o fenômeno da projeção astral, a prática xamânica, a prática mediúnica, seja lá ela qual for, ou até mesmo um avistamento ou um contato com seres cujo qual também eu já afirmava que eram demônios, eu não acreditava, e que hoje falo aí com certa propriedade devido ao tempo e o contato e interação com eles nessa dimensão ou na dimensão astral, dimensões mentais, cuja qual eu sei que vocês também, que muita gente aqui acompanha o canal, são médios que também têm como é que eu vou falar, esse desenvolvimento para se projetar e relatam para mim que tem muito contato com esses seres extraterrestres. Eu acredito que dentro da telinha que você estava falando antes, isso tem muito a ver com o que você está pesquisando, você está lendo, você atrai em relação até o que você vai se desdobrar energeticamente. Eu acredito que assim, a gente gera sintonia para aquilo que a gente busca. Então, quando você gera sintonia para aquilo, é onde você vai. Eu conheço pessoas que a vida toda se projetaram com uma visão linda. Eu já tenho um trabalho já no astral que são coisas bem... são coisas para nossa mente bem perturbadoras, porque são situações de resgate muito intenso, coisas assim que a gente fica meio que até ruim de escrever em um vídeo. Eu acredito que tem que ser assim, a pessoa preparada. Se você é uma pessoa que tem medo do escuro, se você tem medo de barato, se você tem alguma fobia e querer, não, eu quero fazer um trabalho de resgate, se você não consegue ter esse contrato, esse controle aqui, imagina do lado de lá. Porque não é só mil maravilhas, e uma coisa que eu queria te fazer perguntar, se na sua concepção existe a possibilidade da pessoa, quando sai do corpo, algum outro tipo de consciência, cortar o fio de prata ou o cordão de ouro, que também tem esse outro nome, e a pessoa desencarnar e não voltar mais para o corpo, ou algum outro espírito adentrar o corpo da pessoa enquanto ela estiver em projeção astral. Qual a sua visão em relação a essa informação aí? Vou ser bem sincero, isso até contraria o que algumas pessoas dizem, né, que o cordão de prata é inquebrável. Porém, a forma de quebrar o cordão de prata não é vir com a tesoura e cortar ele.
o cara pode vir com uma arma e te assassinar e vai cortar seu cordão de prata. Então, uma influência maligna em si, ela pode sim gerar uma situação perturbadora e fazer com que rompa esse cordão. Mas aí, nesse caso que eu acredito que isso possa acontecer, é com pessoas completamente desequilibradas, que tenham esse tipo de entidade já próxima a elas, que na maioria dos casos isso vai gerar um suicídio, então vai ser a forma mais fácil de rompimento do cordão de prata, mas vai ter casos sim, que a pessoa vai sair em projeção astral e o corpo vai ser tomado, ela vai ter um sufocamento, alguma coisa, e não que esse espírito sufocou, mas é um pane naquele corpo ali, um engasgamento, alguma coisa, e pode sim gerar esse rompimento, mas não assim, para pessoas comuns, pessoas que têm uma vida, que tentam buscar uma vida normal. Eu não acredito que você saia do corpo, até porque o plano astral não é um lugar sem ninguém, é muito mais organizado do que... Você acredita que hajam mentores Sim. e obsessores? Sim, acredito. Acredito não, tenho certeza. Eu tenho certeza. Os mentores em si, eles existem, e todos temos, porque o xamanismo em si ele trabalha com a ancestralidade, e os ancestrais eles ficam com a gente, eles permanecem com a gente durante muito, muito tempo. Alguns nem evoluem para outros planos ou reencarnam, eles permanecem ali mesmo. Por opção deles, Por para opção, trabalhar sim, no trabalho da caridade, da isso, eles ajuda. escolhem serem mentores e se tornam mentores através do conhecimento que eles vão desenvolvendo. Mesmo uma pessoa que em vida, meu pai era um cara ignorante, burro, ele agia com ignorância, mas ele desencarna e lá ele começa a ter uma evolução da visão de algo que ele precisava ver, que ele nunca viu. Porque o que muda a gente é a experiência que a gente tem sobre algo. Então, quando você vê algo e algo te impressiona, você muda seu ponto de vista sobre aquilo ali. Então, a pessoa também, quando ela tem o desencarne, ela tem uma impressão muito grande sobre aquela nova experiência que ela está tendo. E aquilo ali pode mudar o padrão dela, da consciência, um padrão consciencial, e ela, a partir daquele momento, optar, falar, não, pô, eu queria ajudar as pessoas para não passar por isso. E ela se tornar um mentor e começar a trabalhar ali com a família. Tanto é que os orientais fazem muito isso, eles utilizam muito essa presença dos familiares para poder auxiliar, né, instruir eles para tomarem decisões melhores na vida. E é isso que eu acho que tem essa pegada. Pessoal, esse é o primeiro de uma série de vídeos que eu vou pegar esse cara aqui. Tem muita coisa ainda para contar, mas assim, para o vídeo não ficar muito extenso, a gente vai botar isso aqui como parte 1 dessa entrevista com o Beto. Até brincar, assim, eu falei, vou botar vulgo Jesus, tá? Porque o pessoal lá na área dele chama ele de Jesus. É uma brincadeira. E é isso aí, Beto. Obrigado aí. Eu que agradeço. Trazer irmão. as suas experiências. Espero que o pessoal tenha gostado aí. Não sei se você tem alguma rede social que você queira deixar, o seu Instagram, o seu Twitter. Não, a princípio não. Eu posso até, depois vou ler os comentários, vou ver o pessoal, mas... Se quiser alguém depois entrar em contato, bota nos comentários. Entra em contato com o Leandro. Leandro é meu amigo aí, pessoal. Tá. Que a gente... Beto também vai falar depois, se ele dá uma palestra, das outras experiências dele. Ele já fez um tour meio translouco aí pela América do Sul. E tem muita informação boa para trazer para vocês dentro desse assunto, entre outros. Peço a vocês que gostaram do vídeo, deixe seu like. Que não gostou, pode deixar seu dislike também. É importante também que você se inscreva, ative a notificação, bota lá todas para acompanhar o nosso trabalho aí, que é trazer a informação dentro da simplicidade para ajudar vocês de alguma forma. Gratidão a todos e até o próximo áudio, o próximo vídeo. Namastê.